Fala pessoal, Isaac aqui. Hoje falaremos sobre a proibição imposta pelos Valar aos homens de navegarem até o continente chamado Terras Imortais. E não estamos falando aqui de ir morar lá. Os homens sequer podiam visitar o continente, nem mesmo dar um passeio para ver como eram as coisas por lá. A punição para quem tentasse era a morte. Mas por que um rigor tão exagerado em relação a isso? A questão parece ainda mais injusta quando vemos elfos como Galadriel, que viveu milênios na Terra-média, poder simplesmente pegar seu barquinho e partir rumo às Terras Imortais sem nenhum problema. Alguns irão certamente responder: ah, isso é bastante óbvio. É porque os elfos são os queridinhos dos Valar. E bem, eu não vou te julgar se você pensar assim. Mas qual é a resposta que Tolkien nos deu em relação a isso? Vamos investigar isso neste vídeo. Um erro bastante comum entre os leitores de Tolkien é acreditar que a proibição dos Valar contra os homens surgiu como consequência do ataque de Númenor às Terras Imortais. O raciocínio parece lógico. Númenor atacou as Terras Imortais, então, como punição, os homens foram proibidos de irem até lá. Mas por que este raciocínio não está correto então? Porque Númenor somente atacaria as Terras Imortais do meio para o fim da Segunda Era, enquanto a proibição imposta pelos Valar aos homens já existia desde o início da Primeira Era. Ou seja, na verdade, os homens nunca tiveram permissão para irem até lá muito antes de Númenor sequer existir. Uma prova muito clara disso é a jornada de Eärendil, o pai de Elrond, que ainda na Primeira Era navegou ilegalmente até as Terras Imortais em busca de ajuda contra Morgoth. Aspas para o Silmarillion. Então, Eärendil, como primeiro entre os homens vivos, desembarcou nas Praias Imortais, e ali falou com Elwing, sua esposa, e com aqueles que o acompanhavam. Aqui ninguém, a não ser eu, vai pôr os pés, disse-lhes, para que não caia sobre vocês a ira dos Valar. Diante disso, surgiu uma discussão entre os próprios Valar. Pisará um homem mortal em Terras Imortais e continuará vivo? Perguntou Mandos. Para isso, ele foi trazido ao mundo, respondeu Ulmo. Não faz diferença, rebateu Mandos. No fim, o líder dos Valar, Manwë, decidiu poupar Eärendil, mas vocês perceberam que o Valamandos estava querendo a cabeça dele, né? Eu mencionei a jornada de Eärendil somente para ilustrar que a proibição dos Valar já existia na Primeira Era, muito antes do ataque de Númenor. Mas é bem verdade que o ataque de Númenor agravou bastante a situação, porque antes do ataque de Númenor existia algo que o professor Tolkien chama de interdição dos Valar. Essa interdição punia qualquer mortal que tentasse chegar, sem autorização, às Terras Imortais. No entanto, ainda era possível navegar fisicamente até lá, como acabamos de ver no caso de Eärendil. No entanto, após o ataque de Númenor, a interdição se agravou para algo que Tolkien chama de banimento. A partir desse momento, os homens simplesmente não conseguiam mais navegar até lá. Eru Ilúvatar, Deus dentro do universo Tolkien, reformulou o mundo de maneira radical, de modo que a Terra-média passou a ser o único continente físico acessível aos mortais. Tolkien descreve que Ilúvatar retirou as Terras Imortais dos círculos do mundo, tornando-as inalcançáveis para qualquer mortal. A partir de então, qualquer tentativa de navegar em direção ao continente sagrado se tornou fisicamente impossível, e os barcos simplesmente davam a volta no planeta e acabavam eventualmente retornando ao ponto de partida. Mas há várias formas de interpretar este negócio de Deus tirar o continente do mundo. Eu, particularmente, acredito que Eru Ilúvatar não removeu fisicamente as Terras Imortais do planeta, mas sim as transferiu para outra dimensão. Afinal, se o continente tivesse sido realmente retirado do planeta, Gandalf, Frodo e Galadriel, no final do Retorno do Rei,
precisariam de foguetes espaciais e não de barcos. Curiosamente, uma das poucas coisas que a série Anéis de Poder retratou corretamente foi justamente este acesso às Terras Imortais. Para elfos e magos, abriria-se uma espécie de passagem mística, permitindo a travessia para o outro lado. Mas é ao mesmo tempo engraçado e deprimente perceber que Anéis de Poder, mesmo quando acerta, erra. Porque há um erro cronológico aqui. Nesta cena que está na tela, Númenor ainda não havia atacado as Terras Imortais. O continente ainda deveria ser acessível de forma normal. Ou seja, se esses elfos que estão na tela desejassem retornar, não precisariam de rituais ou portais místicos. Bastariam simplesmente navegar até lá, como fez Eärendil na Primeira Era. Mas tudo bem, não adianta tentar entender essa série. Agora que já temos um contexto, vamos à questão principal do vídeo. Qual a justificativa de Tolkien para essa interdição aos homens, inicialmente? Porque ela surgiu em primeiro lugar. Tolkien nos apresenta dois motivos. Primeiro, os Valar não queriam despertar a inveja dos homens, porque Eru Ilúvatar destinou a humanidade a viver nos salões da eternidade junto dele mesmo, o que é chamado de a dádiva de Eru, após a morte. No entanto, do ponto de vista dos homens, eles não tinham certeza para onde eles iriam e temiam o desconhecido. Eles literalmente dizem isso no Silmarillion. Aspas, por que não deveríamos invejar os Valar ou mesmo o mais insignificante dos imortais? Disseram os Númenóreanos. Pois de nós é exigida uma confiança cega e uma esperança sem garantia, já que não sabemos o que nos espera após a morte. Por que os senhores do Oeste ficam lá, sentados em paz eterna, enquanto nós precisamos morrer e ir não se sabe para onde, deixando nossa casa e tudo que fizemos? Aí eu te pergunto, se esse sentimento naturalmente já começou a se alastrar dentre a humanidade, sem que eles fossem até lá e convivessem com seres imortais, imagine o que aconteceria caso eles fossem aceitos nas Terras Imortais, num cenário em que a humanidade envelhece e morre, enquanto seu vizinho elfo continua jovem e imortal. O conflito seria inevitável. Então, o objetivo número 1 da interdição era justamente tentar evitar o que aconteceu, que a cobiça humana pela imortalidade chegasse a um nível tão extremo em que os mortais passassem a atacar os imortais. A razão número 2 que Tolkien nos apresenta é ainda mais importante. Eru Ilúvatar criou a Terra-média para os homens e as Terras Imortais para os elfos. Descumprir essa ordem natural traria consequências severas. Um humano vivendo nas Terras Imortais, ou o contrário, um elfo permanecendo tempo demais na Terra-média, definharia, se transformaria em algo semelhante a um Nazgûl, pois este ser estaria em um lugar que não lhe pertence e seria rejeitado pelo próprio ambiente. Eles seriam como um corpo estranho dentro de um organismo, uma anomalia. Os mensageiros dos Valar ainda tentaram explicar isso para a humanidade. Aspas novamente para o Silmarillion. O destino do mundo, disseram, somente um pode mudar, aquele que o criou. E mesmo que vocês chegassem às Terras Imortais, de pouco isso lhes valeria, pois não é a terra de Manwë que torna seu povo imortal, mas são os imortais que ali habitam que consagram a terra. E lá, vocês apenas murchariam e se cansariam mais rápido, como mariposas numa luz muito forte e constante. Os Valar estavam tentando deixar claro que as Terras Imortais não concediam imortalidade. O continente tinha esse nome porque era habitado por seres imortais, e não porque a Terra transformava mortais em imortais. No entanto, Sauron não deixaria essa história morrer tão fácil. No instante que os mensageiros dos Valar partiram, ele continuou espalhando fake news em Númenor.
inflamando o povo e transformando a desconfiança que eles já tinham em fúria. Porque, segundo ele, os Valar estavam simplesmente mentindo. Sauron dizia que se eles quisessem conceder a imortalidade aos homens, poderiam fazê-lo sem dificuldades. Mas eles escolhiam não fazer. Além disso, ele insistiu na ideia de que as Terras Imortais concediam sim a imortalidade e que os Valar, temendo perder sua posição de comando, deliberadamente ocultavam esse segredo dos homens. Aspas novamente. E Sauron falou com o rei, dizendo que sua força era agora tamanha que ele não precisaria se sujeitar a nenhuma ordem ou interdição. Os Valar se apossaram da terra em que não há morte, dizia Sauron, e eles lhe dizem mentiras a respeito dela, ocultando-a da melhor forma possível, por causa de sua avareza e de seu temor de que os reis dos homens lhe tomem o reino imortal e governem o mundo em seu lugar. Mas, cá entre nós, temos alguns exemplos que comprovam por A mais B que era Sauron quem estava mentindo. Isso porque alguns mortais foram aceitos, excepcionalmente, nas Terras Imortais. Pessoas como Frodo, Bilbo, Sam, Gimli, e nenhum deles jamais se tornou imortal. Por causa dessas mentiras, tanto Sauron quanto Númenor se deu mal. Númenor deixou de existir, e Sauron literalmente apanhou de Deus e teve seu corpo destruído. Mas voltando ao tema do vídeo, outro equívoco comum é pensar que os homens estão proibidos de irem para as Terras Imortais, mas que os elfos podem viajar livremente entre os continentes sempre que quiserem. E não é assim que funciona. Da mesma forma que os homens estão proibidos de pisar nas Terras Imortais, os elfos também estão proibidos de retornar à Terra-média. A regra é, uma vez que um elfo pisasse nas Terras Imortais, ele estava terminantemente proibido de retornar. Não por acaso, as esposas de Elrond ou Thranduil jamais retornaram. Elas passaram milênios afastadas, não apenas de seus maridos, mas também de seus filhos, filhas, parentes, amigos. Não era algo prazeroso. E para aqueles que ousassem desafiar essas regras, as consequências eram severas. Tais elfos seriam proibidos de retornar para as Terras Imortais, tanto em vida quanto em morte. Ou seja, caso esse elfo rebelde morresse na Terra-média, seu espírito retornaria para os salões de Mandos, mas Mandos não permitiria que este elfo encarnasse novamente. Seu espírito ficaria dormindo por tempo indeterminado. E como vocês já perceberam, o Vala Mandos não é muito bonzinho, para dizer o mínimo. Existem exceções a essas regras? Sim, mas são raras. Assim como Erendil, pai de Elrond, não foi punido com a morte por pisar em terras imortais, houve casos isolados de elfos que foram autorizados a retornar à Terra-média. O exemplo mais famoso é Glorfindel, que foi enviado de volta das Terras Imortais com uma missão bastante específica. Outro caso digno de ser mencionado é justamente Galadriel. Ela partiu para a Terra-média sem a permissão dos Valar, e por causa disso foi banida das Terras Imortais. Por um período bastante longo, ela permaneceu nessa situação, proibida de retornar. No entanto, suas ações ao longo dos milênios garantiram o seu perdão, incluindo, por exemplo, a resistência contra Sauron, o auxílio à comitiva do Anel e, mais importante, ter se negado em tomar o Anel Regente para si quando Frodo lhe ofereceu. Mas essas situações são bem específicas. A regra ainda era que um elfo não poderia transitar livremente entre os continentes. Então, apesar de realmente parecer que os elfos são os queridinhos de Eru, eles também estavam sujeitos a severas limitações e punições. Um salve aos membros Jefferson Wagner e Alan Polidoro. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.